Olá, se você é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes e hoje a gente vai começar uma série sobre previdência privada. Queria compartilhar uma informação com vocês. Apenas 13% dos brasileiros investem em uma previdência privada complementar e desses, 61% não sabem se estão fazendo aplicação numa previdência modalidade VGBL ou PGBL. Para a gente aprofundar então o tema, o vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. Eu vou começar falando sobre a importância da contratação de um veículo de previdência privada. Na sequência, falaremos da diferença entre as previdências privadas abertas, aquelas que contratamos através dos bancos, e as previdências privadas fechadas, aquelas às quais a gente tem acesso ao serem oferecidas pela empresa em que a gente trabalha como um benefício. E por fim, falaremos das diferenças entre as modalidades VGBL e PGBL e vamos utilizar uma planilha para fazer algumas simulações. Bom, vamos começar falando então da importância da contratação de uma previdência privada complementar. Não é novidade para ninguém que a expectativa de vida da população tem aumentado muito ao longo dos últimos anos. Se a gente pegar uma criança que está nascendo agora, a probabilidade dela viver 110, 120, quem sabe 130 anos pode não ser nada desprezível. E as gerações que estão hoje na faixa dos 30, 40, 50 anos, muito provavelmente vão viver também mais do que 100 anos. A implicação disso é que, obviamente, a gente tem que ter uma maior preocupação com o longo prazo. Nós temos que nos prepararmos para viver bem na nossa vida da terceira ou da quarta ou da quinta idade, sei lá como é que a gente vai chamar esse horizonte de vida tão longo. E também não é novidade para ninguém que a gente não pode contar apenas com o INSS, com a Previdência Pública, a situação fiscal dos governos, isso por conta de uma configuração política mundial em que os governos gastam muito mais do que arrecadam, pode trazer riscos no sentido de que, eventualmente, nós podemos sim ter acesso a uma aposentadoria pública lá na frente, mas essa aposentadoria pode significar uma renda que não é condizente com o padrão de vida que a gente quer manter ou eventualmente até não vai nos proporcionar um nível de vida ali que satisfaça as nossas necessidades básicas, necessidades de saúde, alimentação, lazer, segurança, entre muitas outras que são obviamente importantes para a nossa vida. Nesse sentido, nós sim devemos pensar em proteções complementares. E daí vem a previdência privada complementar. O próprio nome diz, a previdência vem de prevenção, de nós buscarmos uma maior proteção. Complementar diz respeito justamente a um complemento, é um complemento à nossa previdência pública, é um complemento a outras fontes de renda e outros patrimônios que eventualmente podem servir para nos proteger na vida futura. E privada porque a gente faz a contratação dessas previdências via uma instituição privada, sempre existe a figura de uma seguradora por trás e os braços de distribuição, porque a contratação pode ser feita ou via um banco ou via eventualmente uma corretora, como as diversas que existem aqui no mercado brasileiro. Portanto, a previdência privada é sim muito importante e além de todo esse aspecto da previdência, da prevenção que eu estou trazendo, a previdência privada também tem uma série de benefícios que podem ser usufruídos na medida em que a gente compreende melhor esse produto, entende os detalhes de tributação, os detalhes de quais são as possíveis remunerações que a gente tem acesso ao selecionar diferentes produtos de investimento dentro da previdência privada e é tudo isso que a gente quer trazer para vocês, para que vocês então tenham maior munição, ou seja, um volume maior de informação e de compreensão desse produto e possam utilizá-lo da melhor maneira na sua própria vida, na constituição da sua vida financeira patrimonial. E aí vem o segundo ponto, que são as previdências privadas abertas e as previdências privadas fechadas. Como eu mencionei na introdução, a previdência privada aberta é aquela previdência que a gente contrata através do banco ou através da corretora. As previdências abertas podem ter as duas modalidades,
ou ser uma previdência VGBL, modalidade VGBL, ou ser uma de modalidade PGBL. Já as previdências fechadas são aquelas que a gente adquire via o benefício que a empresa em que a gente trabalha oferece. Nessas configurações, a empresa entra como estipulante e aí a gente contrata aquela previdência fechada, que é também o que a gente conhece como fundo de pensão. Vocês já devem ter ouvido falar do fundo de pensão da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil. Nada mais são do que, então, veículos de previdência, mas que só podem ser acessados pelos funcionários, pelas pessoas que são vinculadas a essas instituições. E no caso da fechada, não há a alternativa entre a modalidade VGBL e PGBL, porque no caso das previdências fechadas, a única alternativa é a modalidade PGBL. Isso tem implicações tanto do ponto de vista tributário, mas também do ponto de vista sucessório, que é parte do que a gente vai falar nessa série de vídeos que a gente está fazendo. E aí, para começar falando então das diferenças entre as modalidades VGBL e PGBL, eu vou compartilhar uma planilha com vocês que vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para que depois vocês também possam manipulá-la da maneira que preferirem. A diferença fundamental entre as modalidades VGBL e PGBL é que no caso da modalidade VGBL, a alíquota de tributação que incide sobre os seus investimentos toma como base de tributação apenas os ganhos da sua alocação. E, no caso da modalidade PGBL, a base de tributação é o patrimônio total investido no veículo de previdência. Ah, mas como assim? Que loucura! Tudo que a gente conhece, ações, renda fixa, fundos imobiliários, a alíquota de imposto sempre incide apenas sobre os rendimentos. E é dessa forma também na VGBL, mas na PGBL não, incide sobre o saldo total. Por que é assim? Porque a gente vai ver no próximo vídeo da série que no caso da modalidade PGBL existe um benefício tributário e por essa razão há essa diferença entre a base de tributação das duas modalidades. Eu não vou entrar já nesse aspecto do benefício tributário para a gente não trazer muita complexidade, muito volume de informações de uma vez. Vamos ficar por enquanto apenas com esse conhecimento na cabeça, depois a gente vai aprofundando. Então, VGBL, alíquota de imposto incide sobre os rendimentos e PGBL sobre o saldo total. Mas vamos lá olhar então para a planilha para ficar mais claro para todo mundo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E é isso aqui. Imagina, vamos falar primeiro da VGBL, que você foi lá no banco para fazer a contratação de uma previdência aberta e optou por fazer um aporte de R$100 mil numa previdência modalidade VGBL. Vamos tomar como premissa também que esse recurso ficou alocado por 10 anos a uma taxa média nominal de 10% ao ano. Portanto, o seu saldo bruto final vai ser os 100 mil vezes, 1 mais essa taxa de 10% elevado a 10 anos. Depois do prazo, você terá um saldo lá alocado de R$ 259.374. O seu ganho financeiro equivale à diferença, R$ 159.374. E a base de tributação é o próprio ganho financeiro, o rendimento dessa alocação. A alíquota de imposto que a gente vai utilizar para o cálculo é uma alíquota hipotética de 10%. Depois a gente vai entrar nos aspectos de tributação, como eu mencionei para vocês. Bom, se for 10% sobre essa base de tributação de R$ 159 mil, a gente está falando de um imposto de R$ 15.937. Portanto, o saldo líquido final, que é aquele saldo que você efetivamente resgataria, seria equivalente a R$ 243.436. E no caso da previdência modalidade PGBL? Agora vamos imaginar que você foi até o banco, fez a contratação de uma previdência complementar aberta, mas nesse caso optou pela modalidade PGBL. O aporte inicial que a gente vai considerar também é um aporte de R$ 100 mil por um período de investimento de 10 anos e uma taxa de juros nominal média de 10% ao ano.
O saldo bruto final, obviamente, também vai ser o mesmo, né? Então, eu vou fazer o recurso investido vezes 1 mais essa taxa de 10% elevado ao período de 10 anos, 259.374, ganho financeiro, a diferença. Só que, por se tratar da modalidade PGBL, a base de tributação não vai ser o ganho financeiro. A base de tributação vai ser o saldo bruto total do final do período, do momento do resgate. Essa alíquota de IR de 10% vai incidir, portanto, em cima dos 259 mil, e o saldo líquido final vai ser aquele saldo bruto menos o imposto pago, 233.436 reais. Essa é a diferença. Então, percebam que houve um pagamento de 10 mil reais a mais de imposto na modalidade PGBL do que na VGBL. Bom, até aqui eu só expliquei para vocês como é que a gente calcula o imposto em ambas as modalidades. A gente ainda não entrou no racional sobre por que eu escolho a modalidade VGBL ou em que situações eu escolho a modalidade VGBL e por que eu eventualmente escolho a modalidade PGBL. Isso vai depender do tipo de declaração de imposto de renda que a gente faz, se é a simplificada ou se é a completa, e vai depender também de outros fatores como fatores de renda, questões sucessórias, uma série de aspectos que eu vou compartilhar com vocês nos nossos próximos encontros. Então é isso, não deixem de se inscrever no nosso canal e toca no sininho para receber notificação de novos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.